Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós vimos parte dessa mensagem que está falando sobre o egoísmo e ela vem assinada pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel é o mentor espiritual da obra intelectual de Francisco Cândido Xavier e é um dos espíritos que assina a codificação do Espiritismo. Daí a gente vê a importância do trabalho dele, juntamente com o Chico, para trazer toda a informação que foi trazida no desdobramento da obra de Allan Kardec. Nós sabemos que muitas pessoas estão vindo à Casa Espírita pela primeira vez e talvez seria bom que a gente adentrasse com mais na base do Espiritismo, para que possam começar a entender a importância desta doutrina. A doutrina espírita, ela surge com Allan Kardec, que é o codificador. O codificador é aquele que traz a norma, que traz a orientação, que traz a lei. Isso é o codificador. Quando a gente vê, por exemplo, um código de trânsito, para nortear as pessoas com relação aos procedimentos próprios do trânsito. Quando nós vemos um código civil, são as relações das pessoas umas com as outras. Quando a gente vê um código penal, quer dizer, são as consequências de determinados delitos ou atos ilícitos que as pessoas possam cometer. E assim são vários e vários segmentos da sociedade que temos os códigos próprios para nortear aquela comunidade, aquela situação, aquele povo. Isso é código. E Kardec traz o código do Espiritismo. Portanto, as pessoas que têm o interesse em conhecer a doutrina espírita, é imprescindível que elas conheçam o código da doutrina espírita. Qualquer pessoa que vai ter um relacionamento comercial, ela sabe que existe um código do consumidor. Então, ela tem que se ater àquele código do consumidor. As pessoas que vão criar um hospital, uma escola, qualquer tipo de atividade que vai relacionar com mais pessoas, elas sabem que tem regras a serem cumpridas. Os espíritas também têm regras a serem cumpridas para com a sociedade. Então, quando a gente observa que estão criando escolas, orfanatos, hospitais, os espíritas, há necessidade que eles se observem, atenham a essas orientações específicas da lei, porque nós não somos diferentes de ninguém. Não é pelo fato de ser espírita que tem uma comunidade, uma instituição, qualquer coisa assim, há necessidade que se observe isso. E quando nós estamos lidando com a doutrina espírita, então é imprescindível que conheçamos o Espiritismo. E o Espiritismo, ele é composto, a doutrina espírita, as obras básicas, são 5 as obras básicas trazidas por Allan Kardec. Quando a gente faz o estudo ali às 7 horas da manhã, naquela outra sala, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas falamos algumas vezes que esse Livro dos Espíritos, depois o próprio Kardec desdobra em mais 4 obras, que é a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. São as obras que são desdobradas. E também tem uma outra obra que se chama Obras Póstumas, que também foi escrita depois do retorno de Kardec ao plano espiritual, que traz muitas... é o diário, na verdade é o diário de Kardec, Obras Póstumas. E ele também escreveu as revistas durante o período em que ele esteve encarnado como espírita, porque ele não se chamava Kardec, ele se chamava... era o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, e depois ele adota o nome de Allan Kardec, porque ele era uma pessoa muito conhecida. O professor Rivaio era muito conhecida na França, na Europa, no mundo civilizado, porque era um pedagogo, então ele tinha muitas obras que ele havia escrito. Então, para fazer uma diferença entre a obra espírita e as obras do próprio professor Rivaio, ele adota esse nome de Allan Kardec. E dentre essas obras todas, depois vem Francisco Cândido Xavier, no início do século passado, desdobrando mais uma vez
a obra da codificação da doutrina espírita. Quem participa desse desdobramento? Esse espírito que se chama Emmanuel. Ele adota esse nome Emmanuel, mas se nós observarmos que ele só tem esta mensagem, atentem bem, Emmanuel só assina uma mensagem na codificação. E essa mensagem está falando sobre o egoísmo que nós vimos a leitura da parte da mensagem. Por que será que Kardec coloca esta mensagem do Espírito Emmanuel com esse nome egoísmo? Porque ele, quando encarnado, esse Emmanuel, e nós vamos ver que são várias as encarnações até ele atingir a condição de espírito evoluído, ele começa a primeira encarnação, tem-se notícia de encarnações dele no Egito como sumo sacerdote, quer dizer, uma autoridade egípcia, pai de uma rainha, mas depois a gente vê que ele já está em Roma. Roma era a capital do mundo, dominava todo mundo, e ele realiza um trabalho como Públio Lentulus Sura, que não foi muito digno. Esse mesmo, Emmanuel, que a gente está vendo naquela foto azul ao lado do Chico. Não foi um trabalho muito digno. Quando ele reencarna como senador Públio Lentulus, aí é que a coisa complica mesmo, porque ele é o paradigma do egoísmo. Em todos os momentos a gente vai ver ele realizando trabalhos egoísticos ou sentimentos egoísticos. Tanto que Jesus, quando ele se dirige a Jesus, se encontra com Jesus, Jesus diz que ele era realmente orgulhoso e egoísta. Porque normalmente os dois sentimentos inferiores, eles estão atrelados. Egoísmo e orgulho estão atrelados. Então, o egoísta é aquele que acha que ele pode tudo, que ele sabe tudo, que ele merece tudo. Então, ele não se importa com a opinião, com o sentimento de prejudicar alguma pessoa, porque ele acha que ele é o cara mesmo. Então, este é o egoísmo. Chaga da humanidade, que está falando a própria obra da codificação da doutrina espírita. O próprio Emmanuel que está dizendo isso. E neste livro que Jesus diz que ele era orgulhoso e egoísta, e Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o espírito mais perfeito que palmilhou o planeta Terra, nosso guia e modelo, Jesus é o nosso guia e modelo. Então, quando tivermos alguma atitude que a gente imagine que não seria uma atitude condizente com o procedimento de Jesus, essa atitude realmente deve ser refutada. Quer dizer, não podemos ter atitudes que não possamos encarar o mestre frente a frente. É aquela orientação trazida pela ética com Emmanuel Kant. Se eu não posso dizer que fiz, não faço. Ou se não podemos dizer que fizemos determinada atitude, determinado comportamento, não vamos fazer. Então, isso está servindo para qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer ação da nossa vida. Se eu não posso fazer que fiz, não faça. Ética. Mais ou menos, o professor Cortella depois vai dizer assim: quero, posso, devo. Também está perto que nós passamos essas inquirições, essa pergunta: devo ter esse determinado tipo de comportamento? Antes de todos esses, o apóstolo Paulo já dizia: tudo me é lícito, nem tudo convém. Então, quando nós temos atitudes que não são proibidas por lei, porque se existem atitudes que são proibidas por lei, essas nós não poderemos fazê-la, porque senão vamos ser envolvidos nas sanções, nas questões da justiça. Mas em muitas situações não existe essa punição, não existe essa pena. E aí então a gente pode fazer?
Não podemos. Por exemplo, podemos tratar mal as outras pessoas, sobretudo as pessoas que convivem conosco no nosso círculo familiar. Ou às vezes chegamos à casa espírita, e casa espírita ela existe porque algumas pessoas decidiram que vão realizar esse trabalho de ação social, ação do bem, divulgação do Evangelho, somente por isso que esse trabalho existe. E, evidentemente, que ele está sendo amparado, está sendo respaldado pela espiritualidade amiga. Porque todos os lugares, e são palavras de Jesus, onde 2 ou mais pessoas estiverem, em meu nome orando, eu lá também estarei. Portanto, em qualquer lugar que as pessoas de bem estiverem, Jesus estará presente. E às vezes as pessoas chegam agitadas, nervosas, com questões familiares, e às vezes não têm a devida paciência com aquele que levantou de madrugada e veio para fazer o trabalho voluntário. E aí a gente pede, então, que tenha a gentileza, a educação, de tratar bem as pessoas que estão voluntariamente realizando esse trabalho. Porque se nós não temos essa gentileza, nós estamos tirando o estímulo daquele que está trabalhando. Daqui a pouquinho a pessoa vai dizer, não vou lá não, eu vou levantar cedo, tem outras coisas para fazer, mas vão me maltratar, vão ser indelicados comigo, não vou não. E se todos começarem a pensar assim, nós não teríamos a beleza deste momento, essa reunião tão fraterna, onde todos compartilham num espaço de convivência, trocando experiências e, sobretudo, recebendo o amparo da espiritualidade amiga. E quando nós procedemos assim, com indelicadeza, podem ter certeza da energia, e nós temos estudado muito sobre fluidos. Ficamos uns 2 meses agora estudando sobre fluidos. Estava conversando há pouco com o Dr. Ruse sobre fluidos. Nós podemos ter a certeza que quando nós tratamos mal alguém, o fluido daquela pessoa vai nos envolver, e é um fluido deletério, é um fluido negativo. Então, por esperteza, se a gente não achar que deve tratar bem as pessoas, por sabedoria, por esperteza, vamos tratar bem todas, porque a energia que essas pessoas vão nos transmitir serão energias positivas, energias boas. Isso faz nos lembrar fatos ocorridos com Francisco Cândido Xavier, porque assim como falamos do trabalho do Espírito Emmanuel, e falamos muito rapidamente sobre 2 encarnações dele tão somente, mas podemos verificar todas as encarnações dele, procurem, tem livros que falam sobre as encarnações dele. Assim como nós falamos sobre as encarnações do Emmanuel, nós temos que admitir que Francisco Cândido Xavier foi um apóstolo de Jesus. Quando Chico desencarna, e existem obras dizendo isso, ele foi recebido no plano espiritual pelo Colégio Apostólico. Colégio Apostólico é Marcos, Mateus, Lucas, João, Judas, Iscariotes, que faz parte do Colégio Apostólico de Jesus. Por todos os espíritos que fazem parte dos personagens das obras que foram trazidas por ele. E no topo dessa escada, como se fosse a escada de Jacó, lá estava o próprio Mestre. Então ele realiza um trabalho missionário para trazer a orientação através do livro, para receber a quantidade de pessoas que ele recebeu, para aliviar o sofrimento das pessoas, e ele traz a exemplificação, porque imaginemos nós, foram mais de 400 livros, que ele publicou. Ele não recebeu um tostão desses livros. Os primeiros
que a gente diz sempre que são os mais densos, quer dizer, aquele livro de entrada, de apresentação da doutrina espírita, foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira, ela tem um corpo de revisores das obras que serão publicadas. Então, não é qualquer obra que a Federação Espírita Brasileira publica, não. Porque tem o selo, tem a referência da própria Federação Espírita. Então, quando a Federação Espírita lança um livro, a gente pode ter certeza que aquele livro foi revisado por esse corpo de editores da Federação. Então, as obras primeiras foram todas elas recebidas pela Federação Espírita, foram editadas pela Federação Espírita. E ele não recebeu um tostão desses livros. Teria ficado milionário, porque os livros do Chico são traduzidos para vários idiomas, inclusive para o japonês. Nosso Lar é um livro que o mundo inteiro tem notícia dele e outros tantos que foram editados, traduzidos para outros idiomas. Então, ele realiza o trabalho do altruísmo, porque o altruísmo é o antônimo do egoísmo. O antônimo é aquele que é diferente. Então, ele realiza o trabalho do altruísmo. Tanto que, num determinado momento, em que ele recebeu uma herança, e essa herança foi trazida por um espírita, foi deixada por um espírita, que se chamava Frederico Figner. E esse Frederico Figner, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira. Um homem muito, muito rico. Seria um dono da Google hoje, de alguma empresa de comunicação, porque ele tinha, na época, uma empresa que se chamava Casa Edison, numa homenagem ao Thomas Alva Edison, do rádio. Então, ele tinha essa loja em várias partes do Brasil, então era um homem muito rico. E quando ele desencarna, ele deixa um cheque também de valor muito alto para que o Chico usasse nas obras sociais dele. A grande maioria de nós, se recebesse um grande cheque aqui agora, nesse momento, a gente ia pensar assim, nossa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Certo ou não? O que eu vou fazer com esse dinheiro? É isso que a gente ia perguntar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? A pergunta dele foi totalmente diferente. O que esse dinheiro vai fazer comigo? Nós nunca pensamos assim, né? O que esse dinheiro vai fazer comigo? Na dúvida, ele manda o cheque para a Federação Espírita Brasileira. Aliás, no primeiro momento, ele manda para as meninas, para as filhas, as moças que haviam mandado o cheque, as herdeiras. E as meninas, naquele momento, elas ficaram muito indignadas. Nós imaginam, aí, né? Mandamos o cheque para ele, elas não eram espíritas. Mandamos o cheque para ele, ele devolve o cheque, mandou o cheque de volta. E ele, para apaziguar, porque não tem nada melhor na vida do que apaziguar situações. E se o outro está certo ou não está, é problema dele, mas a gente tem que apaziguar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não devolveu o cheque para as meninas, né? Porque aí era uma contenda. Mas também não colocou o cheque na conta dele. Não sei nem se ele tinha conta, capaz que nem tinha, né? Recebia o salário dele, põe no bolso e acabava. Como a grande maioria de nós fazemos mesmo. Ele manda o cheque para a FEB, Federação Espírita Brasileira. E lá na FEB, esse dinheiro, que era um dinheiro vultoso, ele serve para ampliação do parque gráfico, onde estavam sendo editados os livros, sobretudo os livros do Chico. Esse parque gráfico, hoje, ele faz parte do Museu da FEB. As pessoas que visitarem, forem a Brasília, visitem a FEB. É um prédio lindíssimo, obras maravilhosas, tem um espaço cultural que normalmente tem homenageando algum espírita ou espírito. Então, e fica na parte inferior, tem esse parque gráfico lá. Então, essa é uma exemplificação, quer dizer, do altruísmo, mas também com relação às energias que estávamos falando. Certa feita, ele estava indo para o trabalho. Ele ia muito a pé ou de carroça, numa charrete. E esse dia ele estava indo a pé. É longe, porque trabalhava numa fazenda. Hoje é asfaltado, bonito, mas naquele tempo, quando era poeira, quando era chuva, era barro e buraco. E ele
achou que poderia se atrasar quando uma determinada senhora se aproximou dele para conversar com ele. Precisava de um aconselhamento. E ele então segue dizendo que estava atrasado, poderia se atrasar, e o Espírito Emmanuel, que foi um grande mentor e um grande educador. Ele, na verdade, é Padre Manuel da Nóbrega, o grande educador do Brasil. É o mesmo Espírito. O Emmanuel diz a ele: volta e conversa com a senhora. E ele, obediente, voltou e conversou com ela, e o Emmanuel ainda passa um pito, né? Você achou que ia atrasar, por que você não saiu 5 minutos mais cedo? Ele conversa, a hora que ele termina, que ele dá seguimento, o Emmanuel diz a ele: olha as vibrações dessa mulher para você. E as vibrações eram vibrações positivas, de paz, de sabedoria, de saúde, emitiam flores. Era uma vibração maravilhosa. E o Emmanuel diz a ele: se você tivesse maltratado essa senhora, ou às vezes não tivesse dado atenção, porque às vezes nem maltrata, mas não dá atenção, as vibrações seriam lagartos, cobras, gafanhotos e outros animais, outros bichos peçonhentos. Então, a importância da gente, se não for por amor, seja pelo menos por sabedoria. E aonde é que a gente vai adquirir essa sabedoria? No Evangelho de Jesus. O Evangelho, Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E a grande maioria das pessoas acham que isso é coisa piegas, quer dizer, coisa assim muito dulcificada, que não tem importância. E nós estamos participando e vendo o sofrimento do mundo. A quantidade de pessoas aflitas, desorientadas, que a gente conversa conosco, que a gente fala: meu Deus, o que eu posso falar para essa pessoa? A quantidade de pessoas em procedimentos de depressão, que leva a uma enfermidade que poderá levar a consequências mais graves, todos nós sabemos. Este mês de setembro está sendo, todo o movimento espírita e a sociedade de um modo geral, está alertando para a prevenção face ao suicídio. O número enorme de suicídios que está havendo. O Dr. Litemar está lá atrás, outro dia conversamos com ele, e ele nos dava relatos da quantidade de suicídios que está havendo. Isso existe porque as pessoas perderam o endereço de Deus. Então não sabem para onde vão. E privilegiam as coisas de ordem material. É mais um carro ou um carro mais novo, é um apartamento num lugar melhor ou maior, é a viagem de navio, é a roupa, é a joia, é a bijuteria, por aí vai, né? Cada um dentro das suas condições aí de necessidade de consumo. No mês de fevereiro, Divaldo esteve em Goiânia, como sempre vem para o Carnaval, para o Congresso Espírita, e nós tivemos a feliz oportunidade de conversar com ele. Algumas pessoas tiveram essa oportunidade de conversar com ele. E a conversa foi 1h30. E ele, sintetizando, ele nos disse assim: o mal da humanidade é o consumismo, e todo mundo querendo mais, e haja mais hora extra, e haja cartão de crédito, e haja cheque especial, e depois a pessoa fica desorientada porque não sabe como é que vai sair de todo aquele emaranhado que ela entrou. O sexismo, e aí é só ver a novela, o filme, e aí a gente vê os desequilíbrios que existem nesta área. André Luiz vai fazer muitas considerações a respeito em toda a obra dele. E o individualismo, palavras do Divaldo, individualismo. O que é esse individualismo? É o egoísmo. E aí a gente não convive bem com ninguém, a gente não preza as amizades, não preza nada que está próximo de nós, e entramos num processo de desequilíbrio cada vez maior, de solidão.
de tristeza íntima, sendo que quando nós nos dedicamos ao outro, a nossa vida fica mais enriquecida. Isso não quer dizer que seja alguma coisa que aquela outra pessoa vai retribuir, vai reconhecer. Porque se fosse assim, Jesus não teria feito nada, porque não houve o reconhecimento. E muitos dos que estavam muito próximos dele também, naquele primeiro momento, não reconheceu. Então, a gente não faz para ter o reconhecimento. A gente faz para ter serenidade, para ter paz. Paz não tem preço. Quando nós vamos a um velório, nós não chegamos lá no velório e falamos só parabéns, foi bom, né, o fulano ter desencarnado. A gente não fala assim, mas a gente diz que você tenha paz. Então a paz, ela não ocupa lugar e ao mesmo tempo ocupa todos os lugares. Porque quando nós temos paz, e ela é advinda da sabedoria, nós não necessitamos mais do reconhecimento da sociedade. Nós não precisamos de mais nada de ordem material, mas nós precisamos sim da misericórdia de Deus, de estar sintonizado com a espiritualidade amiga. E como a misericórdia de Deus é trazida por Jesus, quando Ele nos apresenta Deus Pai, justiça, amor e misericórdia, e essa informação, essa orientação trazida por Jesus, ela é restabelecida, e quando a gente restabelece porque não estava muito legal. Então, ela é restabelecida por Allan Kardec. Então, a informação de Kardec, toda a informação de Kardec é restabelecendo o Evangelho. E quando nós temos essas informações, a nossa vida, por consequência, será muito melhor. E é isso que nós estamos querendo. Todo mundo quer ser mais feliz. O Evangelho de Jesus, doutrina espírita, para nos dar a sustentação, para a transformação, porque a vida é feita de escolhas. Então, se a gente escolhe mal, a gente vai colher mal, com certeza. Agora, se a gente escolhe bem, às vezes a gente nem sabe escolher. Mas se a gente tiver a orientação da espiritualidade amiga, com certeza será melhor. Que Deus nos abençoe, nos auxiliando para que façamos as melhores escolhas. Lembrando que a melhor escolha será servir Jesus, nos concedendo sabedoria, humildade, tolerância, paciência, perdão.